P de planejar, O de organizar, D de dirigir, C de controlar. Que forma o acróstico pode ser? Olha que bacana, pode ser? Oi, 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 graça e paz, queridos! Como é que tá aí? Tudo bem? Eu sou Nena Olive e esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredos e nós estamos aqui para ajudar você a deixar o Ministério Infantil aí da igreja organizado, funcionando no automático através do planejamento. Olha só, nós estamos trabalhando aqui com um planejamento digital, um planejamento no aplicativo chamado Trello, uma ferramenta maravilhosa e que eu espero que você conheça se você não está acompanhando essa sequência, esse treinamento aqui que a gente está fazendo para planejar o Ministério Infantil. Quando eu falo planejamento, não confunda aqui com o planejamento das aulas, é o planejamento macro. O planejamento da aula vai chegar o dia que a gente vai falar aqui dentro do planejamento para o Ministério Infantil, tá bom? E se você não está aqui já construindo aqui o seu quadro junto conosco, eu te convido a começar o mais rápido possível. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te convido, inscreva-se, tá? Aciona aí o sininho das notificações para você ficar assim, ó, ser avisada da hora que a gente publicar um vídeo aqui. Tá bom? Compartilhe com as suas amigas, sabe aquelas que você gosta de trocar figurinhas? Não temos aquelas tias, né, que a gente se ajuda mutuamente aí? Então, compartilha com ela essas informações, pergunta, ó, você tá sabendo aí, ó, Ministério Infantil tá na campanha aí para ajudar, principalmente quem... Lembra do vídeo? Cair de paraquedas no Ministério Infantil e não sei o que fazer? Principalmente para você que está aí nesse cenário de ter assumido agora, no ano de 2023, Nena, não tenho noção do que fazer, por onde começar. Eu vou falar que esse treinamento aqui é o bálsamo para sua dor, viu? Você tem que mergulhar nesse treinamento aqui, porque você vai voltar a dormir em paz, ou não. Ou talvez você fique tão animada, tão ansiosa para colocar tudo isso em prática que você perca o sono de vez, porque eu já perdi o sono por conta da minha animação, do meu entusiasmo. Então talvez você seja assim um pouco parecida e fica assim, vai dormir e não consegue desligar pensando nas possibilidades, porque isso daqui de fato abre assim muitas possibilidades. E eu vou te mostrar o porquê que eu estou dizendo isso, das possibilidades, tá? Te mostrando bem aqui, vou colocar em tela cheia, te mostrando bem aqui, ó, tá vendo? Nós estamos trabalhando aqui com esse aplicativo chamado Trello. Aqui eu estou em uma das minhas áreas, tá bom? De trabalho do Trello, onde eu tenho todos os quadros que eu já estruturei. Esse blue aqui é esse que a gente está trabalhando nesse treinamento. Mas eu tenho um quadro de gestão de projetos. Nesse quadro de gestão e projetos, eu trabalhei intencionalmente um EBF de sábado a domingo, para a gente poder ter vários dias programados aqui dentro. A minha intenção era programar um EBF assim, de bem longa, né? Porque cada um dos dias ele vai servir como modelo para você trabalhar um projeto sozinho, tirado daqui de dentro. Nele explica melhor. Eu trabalhei de forma que você possa pegar um dia e fazer isoladamente, aí um dia qualquer aí dentro do seu calendário aí do Ministério Infantil. Por exemplo,
uma noite do pijama, um louvorzão, um culto, tá? Um lazer com as crianças, um cine gospel, tá? Então, aqui dentro desse quadro, ele tá muito dinâmico, né? Quando a gente abrir esse quadro aqui, depois que a gente terminar de construir esse quadro, nós vamos trabalhar esse quadro aqui, tá bom, gente? De gestão de projeto. Depois que a gente terminar esse quadro aqui de gestão e projeto, a gente abre esse quadro de recursos. Nena, quantas listas tem dentro de cada quadro desse? Quantos cartões tem dentro de cada quadro desse? Você vai descobrir quando a gente começar a trabalhar. Não vou abrir esses quadros agora, porque senão a gente fica chovendo aqui no molhado e a gente vai perdendo o foco. Então eu prefiro trabalhar esse quadro primeiro, depois a gente vem e trabalha esse daqui do calendário, tá? Aqui, ó, você vê que é o planejamento blue, esse aqui é o planejamento black, que eu trabalho lá no... Esse aqui é o planejamento blue, esse daqui é o de gestão de projeto, esse daqui é de recursos, esse daqui é o planejamento black que eu trabalho lá no curso. E esse daqui é o quadro de calendário, vai ser fantástico. Imagine, você que já sabe criar quadro, criar lista e cartões, imagine você criando um quadro aí chamado calendário. No lugar de você, quando você cria a lista, no lugar de você colocar lá departamento X, Y, Z, você vai colocar os meses do ano. Uma lista para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, uma para abril, tá bom? E lá nos cartões você vai colocar a data, a atividade dentro daquele mês, todas as atividades que você vai realizar com o Ministério Infantil. Também não vou abrir para a gente não ficar com esse vídeo bem longo, tá? Porque o nosso proposta aqui é trabalhar esse quadro. E tem o quadro do conteúdo programático, que é onde entra, Nena, aqui sim é o planejamento do que eu vou ensinar, tá? Aqui é onde você vai realmente colocar os seus planos de aula. É dentro desse quadro aqui. Mas sem mais demora, nós vamos abrir, né, o nosso quadro. Esse daqui, você sabe que é o quadro que está preenchido e ele tem 12 departamentos, mais essa lista aqui de introdução. Então, o quadro fica com 13 listas e aqui no final eu tenho listas que eu vou lembrando de conteúdos que são importantes para eu trabalhar e acrescentei aqui. Esse está pronto, mas esses outros aqui eu ainda não trabalhei e o que eu pretendo fazer, na verdade, é transformar cada cartão desse daqui em um quadro futuramente, trabalhar BNCC separado, trabalhar o Conselho Tutelar separado desse quadro aqui, porque é outro conteúdo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e um pouco de Constituição Federal, né, nossa Carta Magna aí, o Estado é laico, né, a gente vai falar um pouco do Estado laico, tá? Então aqui, ó, é o conteúdo que eu ainda pretendo desenvolver. Esse daqui já está desenvolvido, só não tem capa, mas ele não vai ficar aqui, ele vai virar um cartão, ou um cartão não, um quadro, perdão. E como foi combinado com vocês, nós não faremos todas as listas, porque você aprendendo o processo de uma lista, você aprende o processo, ó, tripé, 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 para todas as outras, organograma, organograma. Então, o combinado foi que a gente faria até o departamento de transporte. E nós estamos criando do zero, não é? Nós estamos criando do zero e criar do zero significa... Ah, Nena, apaga isso e fecha aqui. E criar do zero significa que a gente vai começar um novo cartão. E o novo cartão para a aula de hoje é esse daqui, ó.
planejar, já botei a capinha, tá, gente? Porque vocês já sabem como é que coloca uma capinha no cartão. Então, nós vamos começar aqui, ó, ciclo da gestão. Nós vamos trabalhar o ciclo da gestão e eu quero até abrir essa capa aqui para eu dar uma explanada nela. Vou abrir em nova guia. Eu quero dar uma explanada nessa capa aqui, ciclo da gestão. O que é o ciclo da gestão? Nós vamos ver tintim por tintim. E por que a gente chama de ciclo? Você tá vendo essa imagem aqui, ó? Ela é uma imagem cíclica, né? O círculo, tá vendo? O círculo aqui, ele dá uma intenção de que não tem fim, né? Então, por quê? Porque primeiro eu planejo, que é o P, o O eu organizo, o D eu dirijo e o C eu controlo. Quando eu consigo deixar um departamento com o ciclo da gestão aplicado, aí esse departamento está automatizado, ele vai passar a funcionar automaticamente. Ele vai estar ali, ó, não tem mais o tanto no que pensar. Nena, por que você fala que não tem mais tanto o que pensar se não para? É porque agora você não tem que ficar implementando, pensando. Agora, o que você tem que fazer é apenas o processo de melhoria. Ai, Nena, entendi. Então, depois que eu planejo, organizo, dirijo e controlo, eu vou focar mais aqui no controle, porque eu vou ver tudo que não está dando certo, vou melhorar e vou recomeçar. Exatamente isso. E as funções? As minhas funções quanto líder do Ministério Infantil e as suas funções quanto líder do Ministério Infantil aí da sua igreja é planejar, organizar, dirigir e controlar. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais detalhado, tá bom? Nessa apresentação aqui, Ministério Infantil Organizado. E para isso acontecer, nós precisamos primeiro saber o que é organização, já que a nossa palavra guia aqui dentro desse treinamento é organização, tá bom? Para deixar o Ministério Infantil organizado, eu preciso me organizar. E organização tem 3 conceitos fundamentais e que nós aplicaremos todos os 3 conceitos dentro desse treinamento. Nena, uau, sério? Todos os 3? Todos os 3, tá? O primeiro conceito de organização é uma instituição estruturada, onde estão alocadas pessoas, os recursos que trabalham juntos para que os resultados, objetivos comuns sejam alcançados. A igreja, por exemplo, é uma instituição estruturada, porque ela tem uma hierarquia, ela tem um organograma, não tem? A sua igreja tem o pastor, aí lembra? Desce, puxa assim e lá o pastor tem o tesoureiro, o secretário, o departamento de missões, o departamento de ação social. Eu estou pensando aqui no organograma da minha igreja. Tem lá o departamento de ação social, tem um ministério de louvor e todos esses departamentos aí dentro desse organograma aí da igreja tem um líder, não é? Tem o líder lá, tem quem é o tesoureiro, quem é o secretário, tem quem é o líder dos diáconos, dos obreiros, tem lá o líder de jovem, de senhor, de senhoras, de crianças. Tá vendo o organograma da sua igreja? Com certeza o organograma da sua igreja tem basicamente isso aí que eu tô te falando. Tem o teu pastor e tem a equipe que a gente costuma chamar de corpo ministerial, né? São os líderes da igreja. E aí lá no organograma, seguindo aí a cadeia, a hierarquia, as senhoras comandam um grupo de mulheres, os senhores um grupo de homens, e fica lindo. Então a igreja é sim uma organização.
A igreja é uma organização. É uma organização, uma instituição estruturada. Então, ela é uma organização. Esse é o conceito. E todos, né, que é o corpo, Cristo é a cabeça da igreja, né? O corpo de Cristo trabalha para alcançar objetivos comuns, que não seria possível que o pastor alcançasse de forma autônoma, de forma sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, o segundo conceito de organização é uma das funções administrativas que integram o processo organizacional, processo administrativo no todo. Eu vou me organizar e nós vamos falar desse conceito muito mais para frente. Muito mais para frente, assim que eu falo, não é que é muito mais para frente. Falaremos muito desse conceito mais para frente aqui nessa aula, tá bom? E a organização, então aqui como função, né? Eu vou te dar a função de organizar, beleza? E organização no sentido de ordem. Nina, como assim sentido de ordem? Um lugar para cada coisa e uma coisa em seu lugar, e cada coisa em seu lugar. É assim que tá aqui? E cada coisa em seu lugar. Ah, entendi. É a organização no sentido de desfazer a bagunça, de se orientar, de colocar as coisas, ajeitar, arrumar a palavra, arrumar, tá bom? Então, olhe como... Ai, chega a encher minha boca de água. É verdade, porque essas coisas são maravilhosas demais. E você fala assim, Nina, ixi, aqueles 3 conceitos ali, o primeiro tudo bem, porque já existe, a minha igreja já é uma organização, uma instituição estruturada. Será que é tão estruturada assim, né? Mas, amém, já existe, né? Uma estrutura aí dentro, uma organização aí no corpo ministerial da igreja. Tá? Aí você fala, o primeiro conceito já tem. O segundo conceito, a função de organizar, eu já me organizo aqui do meu jeito, sabe? Eu não gosto de planejar muito, porque a resposta vem de Deus, então eu prefiro nem fazer os planos. Porque vai sair do jeito que Deus quer mesmo, mas é Deus que te orienta, é Deus que te inspira a planejar. Quando você recebe a orientação de Deus, Deus está te dando um plano que você precisa seguir, tá? Então, creia sim que a resposta vem de Deus e que a gente não pode muito confiar nos nossos planos, sim. Mas existem planos que vêm direto, olha, presta atenção. Existem planos que vêm direto do coração de Deus para o nosso coração. Então, não tem por que isso não dar certo. Tá bom? E aí você fala assim, eu já me organizo aqui de qualquer jeito. Agora, o terceiro conceito, uma coisa em cada lugar, eu não tenho espaço, aí você começa a arrumar um monte de justificativa para não se mexer. Mas isso tudo, o não se organizar tem um preço. E o preço não é barato não, viu gente? Então, nesse tópico aqui, nós falaremos sobre o preço da desorganização. Vamos ver qual é esse preço? Olha só. O preço que você paga pela desorganização, ele é um preço que ele tem várias moedas, sabe? Uma delas é o tempo. Custa seu tempo. Você vai aí, gastar tempo aí. Aqui eu coloquei, custa seu tempo, né? Procurando coisas que você sabe que tem em algum lugar. Eu sei que você já está pensando aí e falando, é verdade. Custa seu tempo procurando uma coisa que você sabe que tem em algum lugar. Ou pensando no que vai fazer diante da situação. Você não está planejado. Você fica pensando, o que eu vou fazer? Aí daqui que você ora, daqui que você busca orientação de Deus, daqui que você se mexa de verdade, o relógio vai passando, aí você começa aí o ministério infantil da sua igreja aí em janeiro.
Março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você passa 4 meses pensando no que fazer. Meu Jesus, 4 meses pensando no que fazer. Depois, mais um tanto de tempo tentando fazer. E aí você chega lá em outubro e o ano está acabando e você não prosperou, você não tirou do papel nem a metade do que você pensou naqueles 4 meses que você ficou pensando no que você ia fazer. Então você perde tempo, porque você fica em dúvida e a dúvida nos paralisa, a dúvida nos faz perder muito tempo. E tempo é a moeda mais preciosa, né? No processo assim do planejamento. Por quê? Porque quando você se planeja, o processo ganha uma celeridade, tudo fica mais rápido, mais dinâmico quando você está planejado, né? Ou você perde o tempo, custa aquele seu tempo de ficar procurando, gente, cadê o grampeador? Eu preciso grampear essas coisas aqui, eu tenho um grampeador nessa igreja, em algum lugar. Gente, você viu o grampeador? Não vi. Gente, você viu o grampeador? Não sei, eu acho que fulano levou para casa. Não, o último que me pegou foi os jovens. Pergunta lá, líder jovem, você vai no jovem. Vocês viram o grampeador? Não, não vi não. Olha, mas eu vi o irmão fulano, e o irmão fulano é do lado do Senhor, você vai atrás e ninguém sabe, na secretaria não tem o grampeador, não tem nem secretaria, né? Tem secretário, mas não tem secretaria. Então, assim, a desorganização, ela te faz perder muito tempo, sim. É um preço muito caro que a gente paga. E outra moeda é a energia que você gasta. Você paga com energia, viu? Quanta energia, esforço físico e mental você gastou tentando encontrar o grampeador? Tá vendo? Quanto esforço físico e mental você gastou ali tentando se encontrar no meio da sua bagunça? Aí essa energia, esse esforço físico traz uma frustração, uma decepção e você começa a pagar esse preço com a sua saúde, você não fica em paz. Por quê? Você acaba se estressando com tanta confusão para resolver esses reticências aí, né? Pensar o que fazer, achar o grampeador e tá com o irmão A e tá com o irmão B, aí às vezes na sua procura, alguém te dá uma resposta, uai, por acaso aqui eu sou a guardiã do grampeador, aí você, puxa, não foi tão grosso, eu só fiz uma pergunta, aí vai se desgastando, né? Perdendo a sua paz. Nena, você está exagerando? Não estou não. Eu já vi muito líder de ministério infantil abandonar o trabalho porque o seu espaço era muito invadido. Tipo assim, vamos por jovens, jovem que gosta de fazer muito isso, cuida dos jovens. Aí eles querem fazer uma ornamentação na igreja. Só que é difícil você achar um jovem que tem a tira-cola, uma pistola de cola quente. Você fala assim, eu preciso de uma pistola. Tô com uma pistola de cola quente aqui. Onde que é para, né, colar? Não, o jovem não tem, mas ele sabe quem tem. O Ministério Infantil tem, porque o Ministério Infantil tem tudo. Mas você não está na igreja. Mas ele sabe onde você guarda. Porque lá onde você guarda não tem chave, não tem, ele sabe que, ou ele sabe onde você guarda chave, aí ele vai lá, fuça tudo, pega a sua pistola de cola quente e leva para longe, né? Ele leva a sua pistola de cola quente para longe. Aí um dia você vai crendo que tá lá e não tá mais. Aí você fala assim, gente, quem pegou a pistola? Eu tô falando da pistola, mas acontece com as tesouras. Como nossas tesouras somem, gente? As nossas tesouras, eu acho que à noite acontece alguma coisa com elas, que elas abrem aquelas perninhas e saem aí, ganham um mundo. São as tesouras missionárias, elas se perdem, né?
Não tem, você compra tesoura, você amarra um fitilinho na tesoura, você põe um durex na tesoura dizendo que é sua, mas a tesoura passeia, a tesoura vai embora. Mas nas tesouras, vou sair por aí picotando as coisas, Nena. Pois é. E é assim, vai lá, pega, extravia e você vai ficando estressado e aí tira a sua paz e aí você fala para o pastor, pastor, eu não aguento mais, eu quero entregar esse cargo, né? Porque nessa hora a gente esquece que o cargo não é assim tão... É o pastor que te dá o cargo, mas antes disso ele foi, né, orientado por Deus. Então chegar e simplesmente falar, eu entrego como se o cargo fosse do pastor, sabe? Ah, vou devolver o cargo para o pastor, vou entregar, eu não quero mais. Por conta dessa desorganização, eu não dou conta. Aí você fica depressivo, você fica ansioso, né? Tentando se encontrar no meio da sua bagunça. Isso vai te gerando uma ansiedade muito grande e aí vem para lá para outra moeda, né? A outra moeda que é o dinheiro. A desorganização custa dinheiro. Aí você fala assim, Nina, mas não é a organização que custa dinheiro, não? Fala assim, também. A organização custa dinheiro, mas a desorganização custa o dobro. Porque aquilo que você comprou, extraviou, se perdeu por conta da sua desorganização, ou seja, vamos alinhar esse pensamento certinho. Quando eu me organizo, eu invisto dinheiro, porque eu comprei o bem, eu comprei a tesoura, a pistola de cola quente. Quando eu me desorganizo e esse bem se extravia, aí eu não vou investir um dinheiro, eu vou colocar um dinheiro, eu vou perder um dinheiro comprando uma coisa que eu já tinha e que por falta de organização extraviou-se. Então, a organização tem um preço, mas a desorganização custa o dobro, tá bom? E assim, a falta de organização no Ministério Infantil faz você gastar com coisas que você tem e não sabe onde está. Na pressa, quantas vezes nós, naquele fuzuê de uma EBF, de um congresso de crianças, de uma noite do pijama, sei lá o quê, quantas vezes a gente procurou uma coisa que a gente tem, que está bagunçado, a gente não sabe onde está, e na emergência, na urgência daquela coisa, o que te resta é, não, a gente vai ter que comprar outro, vai lá, compra porque a gente precisa, e não acha, aí, não, levanta o dedo, vamos contar, 1, 2, infinitas vezes, nós já gastamos dinheiro comprando uma coisa que a gente tem. E aí o que a gente faz? Depois que chega do mercado, da papelaria, aí você continua mexendo ali, quando você menos espera, o negócio aparece. Mas agora você já tem 2, multiplicou, né? Multiplicou, porque você não achava na hora que você precisava, mas quando comprou o outro, sem querer você acha. E é assim que acontece quando a gente não está devidamente organizado. Então, vamos avançar um pouquinho mais, porque você deve estar arrepiada aí com o preço da desorganização, porque você sabe que é assim, não é verdade? E vamos avançando, dando um passo a mais. Nós estamos aqui trabalhando sobre o ciclo da gestão, para deixar o Ministério Infantil aí da sua igreja organizado, funcionando no automático. E isso não é possível se a gente não conhecer, né, esse conceito de organização, nesses 3 conceitos que a gente está trabalhando aqui. E um dos conceitos é
a função de administrar. Então vamos ver o que é administração. A administração, olha que gostoso isso aqui, é a utilização de todos os recursos, pessoas, equipamentos, dinheiro e etc. para conquistar um bem comum, um objetivo comum, evangelizar as crianças. Eu vou administrar o departamento infantil junto com pessoas, equipamentos, recursos, dinheiro, né? Em prol de alcançar um objetivo. Qual é esse objetivo? Evangelismo infantil, evangelizar as crianças. Número 2. Dessa forma planejada, organizada, dirigida e controlada, nós vamos alcançar os objetivos da equipe. Eu até me antecipei, né? E 3, objetivos esses que não poderiam ser alcançados por uma só pessoa de forma autônoma, ou seja, sozinho. O pastor não consegue coordenar uma igreja sozinho. Se bem que eu já vi um tentando, viu, gente? Ele e a esposa, eles, olha como que era. A esposa iniciava o culto. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E ali fazia a oração, ali ela fazia aquelas considerações iniciais do culto, né? Lia um texto, dava uma pequena palavra de abertura ali no culto, aí falava assim: agora nós vamos passar para o ministério de louvor. Aí ela passava para o pastor. O pastor, por sua vez, fazia o louvor com aqueles corinhos de fogo maravilhoso que eu amava. Eu amo, na verdade, né? Aí ele fazia o louvor, tá? Aquele período ali de 35 minutos, 40 minutos de louvor, e repassava a oportunidade para a pastora. Eu falo assim, vamos, o Ministério de Louvor agradece a oportunidade. O Ministério de Louvor era ele, tá? Aí a pastora pegava de volta e fazia aquela parte de oportunidades e oferta. Vamos dar oportunidade para o irmão fulano, para o irmão ciclano, e vinha ali a parte de oferta. Depois da parte de oferta, ela falava: vamos orar pelo preletor da noite, o pregador, para que Deus use, né? Para que Deus abra os nossos corações e as nossas mentes para receber a palavra, e repassava a palavra para o pastor. Gente, eu não estou brincando, era assim. Aí o pastor pregava, repassava para a pastora, e a pastora fazia ali o fechamento do culto, né? Ele fazia o apelo, tudo, passava para a pastora fazia o fechamento do culto. E funcionava, mas era penoso, era trabalhoso. E eu não sei, não dá para aguentar isso muito tempo, mas eu vi acontecer, tá bom? Mas ele não faz culto sem igreja, né? Um culto sem igreja. Mesmo tendo o pastor e a pastora, tem que ter a igreja. Então já precisa de igreja para fazer o culto. Ou seja, os irmãos que vão ganhar, vão receber a oportunidade ali, né? E é isso daí. O que é administração? É a utilização de todos os recursos, pessoas, equipamentos, etc., de forma planejada, organizada, dirigida e controlada, que aqui é o ciclo da gestão, né? Para obter resultados que você não teria condições de obter sozinho. É um resultado que a corporação, a instituição, a organização no sentido de que é o primeiro conceito, né? A instituição, a organização no sentido de instituição estruturada, igreja, por exemplo, é que precisa fazer parte desse processo para que você não
tente fazer sozinho, porque tentar fazer sozinho é um erro gigantesco. Então, o que a gente te recomenda que você faça nesse processo? Fala, ó, departamentalize-se. Ó, toca aqui, como diz, né? Departamentalizando-se, o Ministério Infantil entra nesse primeiro conceito aí de administração, que é a função do gestor, tá bom? De organizar tudo. Isso aqui tá tudo muito amarradinho, por quê? Porque organização é uma das funções administrativas e administrar é organizar, por isso que a gente chama ciclo, porque fica rodando ali nos mesmos conceitos, mas é muito importante a gente explanar cada um desses. Qual é a mensagem? Departamentalize-se. E aí o ciclo da gestão já está mais óbvio, mais claro para você, né? Ó, trata-se da estratégia que você vai usar para arrumar. Ok, apareceu aquela palavra arrumar. De novo eu repito. Nena, não sei nem mais do que se trata essa aula. Vamos voltar. Esse daqui é o ciclo da gestão que você vai utilizar para organizar, arrumar o Ministério Infantil aí, deixá-lo em ordem, isto é, para que ele fique organizado, aplicando essas 4 funções de todo gestor de Ministério Infantil, de todo administrador de Ministério Infantil. Nena, quais são essas 4 funções que não existe organização sem elas? Primeiro eu planejo o que eu vou fazer, eu penso no que eu vou fazer, aí eu vou e organizo. Ó, lembra de organograma? Eu coloco cada pessoa em um lugar e cada coisa em um lugar. É aqui onde eu organizo pessoas e coisas, organograma, lembra disso? Aí depois que eu tenho organizado todas as coisas e as pessoas, eu vou dirigir, eu vou coordenar essas pessoas. Depois que eu coordeno, que eu aplico de fato, o dirigir, o coordenar, é onde a coisa acontece, está acontecendo na prática. Saiu aqui do papel e eu vou utilizar todas as coisas que eu organizei para aplicar. Eu vou dirigir, coordenar tarefas e procedimentos. Aí eu venho aqui para o controle, que eu já te falei, não é controlar as pessoas, é controlar os resultados do planejamento depois que a gente aplica. E nós falaremos disso, gente, essa relação aqui das funções, elas são tão cíclicas que até o planejamento, até a organização, o dirigir e o controle, tem todos esses dentro de cada um deles. Exatamente. Dentro do planejamento eu tenho a organização, eu tenho o dirigir e eu tenho o controlar. Dentro do organizar, eu tenho o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. Dentro do dirigir, eu tenho o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. Dentro do controle, eu preciso planejar as ferramentas de controle, eu preciso organizar as ferramentas de controle, eu preciso dirigir, aplicar de fato as ferramentas de controle e eu preciso controlar a ferramenta de controle. Nena de Deus, é lindo isso aqui, é maravilhoso e você vai aprender a dar valor nisso daqui e na prática é mais simples do que na teoria, Nena, não é verdade? A teoria é sempre mais fácil do que a prática, não quando você está organizado, tá bom? Quando você se dirige, quando você se controla. Então o ciclo da gestão é isso daqui, ó. Planejar, pensar o Ministério Infantil que eu tenho e o Ministério Infantil que eu quero, isso vai ficar mais claro na frente. Eu vou organizar. Organizar é preparar, colocar em prática o quê? As ideias definidas, cada pessoa e cada coisa em seu lugar. E dirigir.
Dirigir é executar, aplicar de fato, fazer acontecer, é a entrega final, é o produto que você vai entregar ali para a igreja, para a criança, né? E o controle, controlar é simplesmente avaliar os resultados, glória a Deus. Então, resumindo, o ciclo da gestão aplicado ao Ministério Infantil é isso. Um passo a mais, todas essas funções serão tratadas separadamente nas próximas aulas para melhor compreensão de sua funcionalidade dentro do que eu vou te propor daqui para frente. Olha o ciclo da gestão. Nina, por que você é tão repetitiva? Por que você é tão redundante? Porque quanto mais a gente repete, mais esses conceitos vão ficando claros aqui na sua mente. Se você olhar só aqui na função planejar, você já sabe o que é planejamento? Organizar, você sabe o que é organização? Dirigir, você sabe o que isso significa? Controlar, você sabe o que isso significa? Sei, Nena, você já falou antes. Eita, só foi a pontinha, só foi uma introduçãozinha do que é de verdade. Mas nós vamos ficar muito craque nisso daqui. Então, quando você se deparar mais pra frente com essa sigla aqui, ó, P de planejar, O de organizar, D de dirigir, C de controlar, que forma o acróstico pode ser? Olha que bacana, pode ser? Pode ser assim? Podemos nos organizar aplicando o pode ser? O PODC? Vamos fazer isso. E nós teremos dado um passo muito grande. Se você disser assim, Nena, pode ser. Vamos sim aplicar o ciclo da gestão, planejar, organizar, dirigir e controlar, junto com a departamentalização, para a gente de fato organizar o Ministério Infantil da igreja e deixar automatizado, funcionando no automático, tá? E você viu que o caminho é esse, gente. O caminho é organização. Se você não se organizar, você vai pagar um preço muito alto. Então, todos esses conceitos trabalhados, nós trabalharemos de forma mais detalhadinha no decorrer de todos esses cartões que a gente ainda vai implementar aqui. Então, essa aula aqui é uma aula assim que a gente fica pensando, meu papai do céu, minha cabeça tá fervendo? Não, mas não fica com a cabeça fervendo não, respira, clama o sangue de Jesus na sua vida. Eu poderia soltar, sabe, aqui uma música aqui para te acalentar, podia soltar aqui uma música para te fazer refletir nas coisas do Senhor, para te fazer entender que a organização tem um preço, mas a desorganização custa muito mais caro, tá? E eu quero encorajar você. Você sabe que a minha missão aqui é te encorajar. A minha missão aqui é te fazer, é a campanha, né? Departamentalize-se, é te fazer entender que nós precisamos sim valorizar esses processos. Sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é que você se desespere e fale, não quero me organizar desse jeito não, vou empurrar com a barriga, vou fazer do jeito que der. Aí tem um princípio ali, ele está bem ali, mas você não está vendo, que diz que Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Deus é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz.
E a organização me trouxe paz. Quando eu aprendi a me organizar, quando eu aprendi de verdade, é um testemunho que eu te conto agora, quando eu aprendi que eu não sou capaz de fazer sozinha e que não é esse o plano de Deus. O plano de Deus não é que eu faça sozinha, o plano de Deus é que eu conte com as pessoas que estão à minha volta. Elas não são perfeitas e aí elas vão combinar certinho comigo porque eu também não sou. Tá? E eu não posso esperar uma perfeição de imediato. Perfeição é um caminho, a Bíblia diz, né? O caminho da perfeição. Porque a perfeição é um caminho, igual a felicidade, né? A felicidade também é um caminho. Você é feliz, você está no caminho da felicidade, né? Felicidade plena não existe, mas você está ali no caminho da felicidade. A mesma coisa é a perfeição. A perfeição é um caminho que a gente deve trilhar. E quando a gente se organiza e a gente controla os resultados que a gente vai obtendo através daquilo que a gente fez, daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente implementou, a gente consegue melhorar. Aí você fala, Nena, mas esse processo aí, ele tá indo muito lento, eu preciso de uma coisa mais veloz. Aí eu vou te falar assim, olha, ele tá lento esse processo, mas ele é um processo direcionado. Aí entra aquele outro princípio que tá ali, mas também você não tá vendo, que diz que a direção é muito mais importante do que a velocidade. Muito tempo da minha vida, eu tentei fazer as coisas de forma rápida, mas a forma mais rápida nem sempre é a forma mais confiável. É mais rápido construir a casa na areia ou é mais rápido construir a casa na rocha? É mais rápido construir, colocar, cavar, fazer fundamento, a fundamentação, os alicerces. É isso que a gente está trabalhando aqui, os alicerces do nosso trabalho do Ministério Infantil. Quando o vento vier, né? Se fosse lá nos 3 porquinhos, né? Quando o lobo soprar, a casa de palha vai voar. Aí você vai ter que correr e, vou lá para a casa de madeira, bate lá, por favor, deixa eu entrar. Entra na casa de madeira, o lobo vem, sopra e a casa de madeira vai cair no chão. Aí você corre lá, deixa a gente entrar, entra na casa de tijolo ali, de tijolinho, e o lobo vai soprar e a casa vai ficar de pé. A gente não conta essa história para as crianças? Só que a Bíblia tem uma versão assim, ó. Um homem construiu uma casa na rocha, o outro construiu a casa na areia e vieram os ventos, vieram as tempestades também. E a chuva soprou, o vento soprou e a casa da areia caiu, mas a casa da rocha permaneceu firme. Não é essa a palavra? Não é essa a parábola? E eu tenho certeza absoluta. Gente, eu tenho falado muito nessa palavra, né? Da casa da areia e da rocha, relacionando aqui a esse processo de planejamento e de estrutura, e de organização e de administração. E então, da próxima vez, eu vou contar no avental essa história, tá bom? Quando eu for tocar nesse assunto de novo, eu vou preparar ali o avental e vou contar a história para vocês, isso eu prometo, porque é muito bacana, porque a gente fala aqui assim de uma forma bem geral, né? Porque eu sei que você conhece essa história, mas é uma promessa. Eu vou contar essa história no avental para vocês. Eu não sei se vai dar para contar aqui sentada ou se eu vou ter que ficar em pé para contar, mas a gente ajeita a câmera aqui direitinho e aí eu conto. Ou eu conto num cenário de contação e coloco aqui no vídeo para vocês, tá bom? Especialmente para vocês eu vou contar. Beleza? Então é isso. Direção é mais importante do que velocidade. Não fique agoniada aí pela demora do processo, porque ele está demorando agora.
você não vai gastar o seu tempo, lembra da moeda tempo? Você não vai gastar o seu tempo, você vai investir o seu tempo aqui fazendo o alicerce da sua casa que está sendo construída na rocha. Quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, essa casa vai permanecer firme e você não vai ter que gastar tempo colocando tudo de pé novamente. Quando o vento soprar, o máximo que você vai ter que fazer quando a tempestade cair é tirar as poeirinhas, os galhos de árvores, as folhas secas que o vento soprou ali para a sua casinha, mas ela está de pé. Amém? Glória a Deus. Então invista esse tempo aqui sim, tá? Porque você vai investir esse tempo aqui e não vai precisar gastar lá na frente tentando resolver coisas mal resolvidas, mal implementadas. Então, vamos ficar por aqui hoje. E eu agradeço a sua participação e paciência e perseverança. Eu fico ansiosa porque eu sei que não é todo mundo que gosta de se organizar. As pessoas gostam de fazer, de acontecer, mas para fazer e acontecer é preciso planejar. Né? Então eu vejo aí nos ministérios infantil que eu visito, que eu vou, que eu sou convidada às vezes para fazer ministrações, palestras em ministérios infantis, assim, e eu chego e vejo que eles estão pagando um preço árduo pela desorganização. Aí quando a gente fala, não, vamos fazer um treinamento, sabe o que vem na cabeça da pessoa? Treinamento para o ministério infantil. Já quer pensar logo em plano de aula, já quer pensar logo em oficina de louvor, oficina de recursos, sabe? Contação de história, quer pensar logo nisso, quer começar a casa pelo telhado. Tem como começar a casa pelo telhado? Não. Se bem que começa pelo telhado, quem começa a casa pelo telhado é um engenheiro, né? O mestre de obra, ele não começa a casa pelo telhado, não, ele começa pela estrutura, mas o engenheiro começa pelo telhado porque ele tem que saber qual é o peso dessa casa para ele colocar a estrutura. Então, para ele saber qual é a profundidade, né? A largura, eu não sou engenheira, gente, vocês sabem, né? Mas eu imagino que ele tem que saber qual é o peso que vai estar sobre aquela. Então ele planeja tudo, aí quando ele planeja, ele começa pelo telhado. Sei lá se é assim, corta. Não sei se é assim. Mas o que eu quero te falar que a gente começa pela base. E esse negócio de recurso, contação, dinâmica de não sei o que, dinâmica de não sei daquilo outro, isso daí é lá para cima, tá? É o telhadinho. A base, a estrutura, é o planejamento, é a organização, é saber quem é você, quem é a sua igreja, em que comunidade ela tá, que trabalho ela precisa fazer, que impacto ela quer causar aí na igreja e na comunidade. É isso daí. Fica na paz do Senhor. E eu espero que eu convença mesmo você de que esses processos, para quem não gosta e acha que é muito chato, tem muito valor. E quando você começar a usufruir dos frutos desse processo, você vai ficar assim igual a Nena aqui, apaixonada pela organização. Então, minha querida, meu querido, eu quero que você fique aí na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Fique aí na paz do Senhor. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério. E eu profetizo uma chuva, uma unção de organização na sua vida. Amém. Tchau.